Sabe aquela sensação de estar parado numa encruzilhada, assim, com vários caminhos, e não ter a menor ideia de qual seguir? Acho que todo mundo já passou por isso. Com certeza. E para muita gente, essa questão vai ainda mais fundo, sabe? Vira uma pergunta: qual é a vontade de Deus para minha vida? Olha, essa é uma das perguntas mais antigas e universais que existem. Essa busca por propósito, por uma direção que faça sentido, está no centro da experiência humana. E é por isso que o material que a gente vai analisar hoje é tão interessante. Pois é. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material de estudo do pastor Cleves Silva, da Igreja Batista Crescer, que se propõe a ser um guia prático sobre esse tema, tentando primeiro limpar o terreno de umas ideias erradas que a gente carrega. A grande questão é: será que é possível mesmo discernir um plano maior para a nossa vida? Exatamente. E antes de mais nada, o estudo faz uma distinção que, sabe, ajuda a focar a conversa. Ele diz que a vontade de Deus pode ser vista em 3 níveis. A universal, que é o grande plano dele para a história. Para a humanidade inteira? Isso. Depois, a coletiva, que se aplica à igreja, à comunidade. E a individual. E é nessa última que o bicho pega. Ah, entendi. Então o foco aqui é o nosso GPS pessoal, digamos, não o mapa mundi da história. É o com quem é o caso, aceita essa proposta de emprego, mudo de cidade, as decisões que tiram o nosso sono são essas mesmas. E a base para toda essa discussão, segundo o material, está numa passagem de Efésios capítulo 5, que diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai. O que chama a atenção aí é o verbo procurar. Ele sugere um esforço ativo, uma busca. Não é algo que cai no colo magicamente, sabe? É um convite à investigação. Ok, vamos começar a desconstruir isso então. O primeiro grande obstáculo que o estudo aponta, a primeira, armadilha mental, é a gente achar que Deus vai revelar o futuro inteiro de uma vez só. Sim, a ansiedade pelo controle total. Exato. E o material usa uma analogia que eu achei sensacional. Deus pede para decolar, mas não entrega o plano de voo completo. Isso muda a perspectiva, né? Muda completamente. Porque a nossa tendência é querer um mapa do tesouro com o X marcando o destino final. Mas o estudo usa o exemplo de Abraão, que, como diz lá em Hebreus, partiu sem saber para onde ia. Ele tinha a direção do próximo passo, mas não a visão panorâmica de todo o percurso. Isso. Ele conhecia a vontade de Deus passo a passo. E o que é fascinante nisso é que, se a gente parar para pensar, a vida é assim. Ninguém tem o plano de voo completo. A gente vive de fato passo a passo. Exato. O que o material sugere é que a fé, nesse contexto, não é sobre ter certeza do futuro, mas sobre confiar no guia que te leva pela jornada. A ênfase sai da ansiedade sobre o e se do amanhã e se concentra na confiança para dar o próximo passo hoje. É uma troca de ansiedade por ação confiante. Isso me leva a uma outra ideia que o estudo combate, e que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. O segundo mito seria a necessidade de ter 100% de certeza antes de agir. Ah, essa é clássica. O autor chama isso de a síndrome de Gideão, o que eu achei bem curioso. É uma ótima definição. A referência é uma história do Antigo Testamento em que Gideão, antes de liderar uma batalha importante, pede a Deus uma série de sinais, de provas e mais provas. Porque ele estava inseguro. Totalmente. Ele precisava dessa certeza absoluta para se mover. Isso parece muito com o que a gente chama hoje de paralisia por análise, não é? A gente fica pesquisando o melhor curso, o melhor investimento, o melhor tudo, e no fim, não faz nada. É uma ótima maneira de colocar, porque o estudo contrasta Gideão com o apóstolo Paulo. Numa passagem do livro de Atos, Paulo tenta ir para a Ásia, não dá certo. Tenta ir para Bitínia, é impedido. Ele está em movimento, tentando, errando. Certo. E é nesse processo, depois de algumas portas fechadas, que ele tem uma visão de um homem na Macedônia pedindo ajuda. O ponto-chave é que a clareza veio depois das tentativas, não antes. Precisamente, o texto diz que, depois da visão, eles concluíram que Deus os estava chamando e partiram imediatamente. A conclusão, a certeza, não foi o ponto de partida, foi o resultado do movimento. A clareza surgiu na caminhada. Isso. A sugestão do material é que, muitas vezes, a gente só vai entender o porquê de uma porta estar se abrindo quando a gente se levanta e gira a maçaneta.
Certo, isso é poderoso. E aqui o estudo entra no que me parece ser o coração do problema. Ele sugere que talvez a dificuldade não esteja em Deus, mas na nossa desconfiança sobre ele. Uhum. Isso estaria na raiz de outros dois mitos. A ideia de que Deus dificulta o conhecimento da sua vontade, como se fosse um jogo de esconde-esconde, e a outra é a de que a vontade dele é sempre algo ruim, complicado, que vai trazer sofrimento. Exatamente. E isso toca num ponto fundamental. A imagem que a pessoa tem de Deus. Se alguém enxerga Deus como um ser, sei lá, caprichoso que gosta de criar quebra-cabeças impossíveis, ou como um estraga-prazeres cósmico, é lógico que essa pessoa vai ter medo de buscar. Claro. Ela vai pensar, melhor nem perguntar porque a resposta com certeza vai ser algo que eu não quero. É a desconfiança básica. E o estudo então tenta desmontar isso com base em textos bíblicos, certo? Sim, ele apresenta algumas contraprovas bem diretas. A primeira é o Salmo 32, que diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A leitura que o material faz disso é que o interesse em guiar é maior do lado de Deus do que o nosso interesse em ser guiado. Exato. A dificuldade não estaria nele. Espera um pouco. O estudo também cita um texto de Jeremias que diz que os planos de Deus são de paz, para vos dar o fim que desejais. Isso soa quase contraintuitivo, né? A gente costuma pensar na vontade de Deus como algo que exige o sacrifício dos nossos próprios desejos, não a realização deles. Essa é a grande virada de chave que o estudo propõe. A gente tende a pensar em minha vontade versus vontade de Deus como dois polos opostos. Exato, como uma briga. Mas o material, se baseando em textos como esse de Jeremias e também em Romanos 12, que descreve a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, sugere outra coisa. A ideia não é que Deus vai realizar nossos caprichos momentâneos, mas que Ele, como nosso Criador, conhece os nossos desejos mais profundos e verdadeiros. Aqueles que a gente mesmo às vezes não consegue acessar. É por aí. O fim que desejais não seria o carro novo que você viu na vitrine ontem, mas a paz de espírito, o propósito, a realização plena que todo ser humano busca lá no fundo. Então a vontade dele não seria contra a nossa, mas a favor da nossa versão mais autêntica, por assim dizer. Acho que essa é uma boa forma de ver. A proposta é que a vontade de Deus é o caminho para o melhor cenário possível para a nossa vida, e não um desvio para o sofrimento. É um convite para confiar que o arquiteto do universo tem um projeto bom em mente. Ok, então se a gente superou esses mitos, como avançamos na prática? Se a gente limpou o terreno, por onde começamos a construir? O que o estudo sugere como um caminho prático para essa compreensão. A partir daqui o material se torna bem objetivo, sim, ele propõe um tripé, 3 práticas fundamentais que sustentam essa busca. Certo. E o primeiro pilar desse tripé, segundo o estudo, é estudar a Bíblia. A fonte usa a imagem da Bíblia como um manual da vontade de Deus e também aquela famosa metáfora do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o lâmpada para os pés se conecta perfeitamente com o mito do plano de voo que a gente falou no início, né? Verdade. Uma lâmpada para os pés não ilumina a cidade inteira lá na frente. Ela ilumina o próximo passo, exatamente onde você precisa pisar para não tropeçar. Faz todo sentido. Mas aí surge uma dúvida que muita gente tem. A Bíblia é um livro enorme, complexo, que pode ser interpretado de 1000 maneiras. Como o estudo sugere que a gente use esse manual sem se perder na tradução, por assim dizer? Ótima pergunta. O foco que o material dá não é em decifrar profecias obscuras para adivinhar o futuro. É em absorver os grandes princípios. Ok. A Bíblia revela o caráter de Deus, os valores dele, o que ele considera certo e errado, justo e injusto. Ao mergulhar nesses princípios, a nossa mente começa a ser calibrada, gostei da palavra. O estudo sugere que, antes de buscar uma resposta específica para devo aceitar esse emprego, a pessoa deve se perguntar: o que a Bíblia diz sobre honestidade, sobre trabalho, sobre serviço ao próximo?
Esses grandes princípios criam um filtro de sabedoria através do qual as decisões específicas podem ser avaliadas. Entendi. É construir a fundação antes de tentar pendurar os quadros na parede. E qual seria o segundo pilar do tripé? O segundo pilar é a oração específica sobre o assunto. O material descreve isso como um diálogo essencial. Pelo estudo da palavra, Deus fala com a gente. Pela oração, a gente fala com Deus. E aqui também existe um risco de entender errado, né? De achar que orar é tentar convencer Deus a fazer o que a gente quer. Exatamente. Para evitar essa armadilha, o estudo cita uma frase de um teólogo chamado Robert Law, que é muito, muito esclarecedora. E qual é a frase? A oração é um instrumento poderoso não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Uau, isso muda tudo. Então a oração é menos uma lista de pedidos e mais uma ferramenta de calibragem interna, de alinhamento do nosso coração com um propósito maior. É essa a ideia. É um exercício de sintonia fina. Se a palavra ilumina a mente com princípios, a oração alinha o coração com a disposição de seguir esses princípios. É pedir sabedoria para entender, coragem para agir e, acima de tudo, um coração que deseja o que Deus deseja. E o terceiro requisito? Ele me parece trazer essa busca toda para um plano bem mais terreno e comunitário, o que eu acho fundamental. Sim. Aconselhar-se com pessoas maduras. Isso tira a jornada daquele lugar solitário, puramente espiritual, e a coloca no mundo real. Exige humildade para ouvir. Sem dúvida. O material resgata um provérbio antigo que diz: na multidão de conselheiros, há segurança. Isso levanta uma questão importante sobre o equilíbrio entre a convicção que a gente sente por dentro e a sabedoria que vem de fora. E como a gente escolhe esses conselheiros? Qualquer pessoa serve? Um amigo que concorda com tudo que a gente fala? Aí está o ponto crucial. Não. O estudo enfatiza a busca por pessoas maduras. Gente que já caminhou mais, que demonstrou sabedoria em suas próprias vidas, que nos amam o suficiente para dizer a verdade, mesmo que a gente não quer ouvir. Isso é difícil de achar e mais difícil ainda de aceitar. É verdade. Ignorar o conselho de pessoas assim, segundo o material, pode levar a sofrimentos totalmente desnecessários. Não se trata de terceirizar a decisão, mas de enriquecê-la com perspectivas que a gente sozinho talvez não conseguiria enxergar. Então, vamos juntar as peças. O que tudo isso significa no final das contas? Pelo que eu entendi desse estudo, compreender a vontade de Deus é menos sobre um evento místico de adivinhar o futuro e mais sobre um processo, sobre cultivar um relacionamento diário e prático. É um processo contínuo, não um evento único. A jornada começa ao desmontar aquelas barreiras mentais. A necessidade de ter 100% de certeza, a desconfiança sobre o caráter de Deus, a ideia de que é um segredo indecifrável. E uma vez que o terreno está limpo, a gente se apoia nesse tripé sólido. O estudo da Bíblia, para entender os princípios. A oração específica para alinhar o coração. E o conselho de pessoas sábias para ganhar perspectiva e segurança. É um sistema de checagem tripla, de certa forma. Exatamente. E a conclusão do material amarra tudo isso de uma forma muito poderosa. Ele cita uma passagem de Romanos que diz que o projeto final de Deus para os seus filhos é torná-los semelhantes a Jesus. Ok. Portanto, o próprio processo de buscar a vontade dele em cada decisão, seja sobre a carreira, um relacionamento ou uma pequena escolha do dia a dia, é em si o grande objetivo. O caminho é o destino, então. De certa forma, sim. O sucesso, por essa ótica, não é medido por acertar 100% das vezes, mas pela transformação que acontece na gente ao longo do caminho. À medida que aprendemos a depender mais, a ouvir com mais atenção, a confiar mais profundamente. O material encerra com uma releitura de um verso do Salmo 139, que diz algo como: sucesso é viver cada dia o projeto que Deus tem para você. É uma definição de sucesso que está anos-luz daquela que o mundo geralmente nos oferece. Completamente. E essa conversa toda nos deixa com uma reflexão final, né? Uma pergunta para levar para casa, eu acho.
Sim, porque se o material está correto ao citar textos que dizem que os planos de Deus são para nos dar o fim que desejais e que ele satisfará os desejos do teu coração, Isso nos coloca diante de um desafio fascinante. que é o desafio de conhecer nós mesmos, imagino. Exatamente. Se a vontade de Deus está tão ligada aos nossos desejos mais profundos e autênticos, a grande questão que fica é como podemos aprender a diferenciar um desejo superficial e passageiro, aquele que vem do nosso ego, da pressão social ou de uma carência momentânea, de um desejo autêntico, aquele que realmente ecoa o plano de Deus para nós. Como a gente afina o nosso ouvido interior para reconhecer a melodia divina em meio a tanto ruído? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma exploração que talvez vá além de qualquer manual e nos leve direto para o coração do autoconhecimento e da espiritualidade.